Agora sim, a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, um domingo de bênçãos na vida de todos vocês. Nós estamos iniciando mais uma aula dominical neste domingo e transmitindo ao vivo, né? Deus abençoe os nossos irmãos que estão aqui também na igreja conosco. E hoje temos uma palavra muito especial, né, para falar aos irmãos. Nós vamos ter algumas aulas falando sobre a ética na família, mas antes disso eu gostaria de orar com todos vocês, amém? Meu amado Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos na Tua presença e queremos Te dar graças por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão aqui reunidos na Tua casa e também por aqueles que estão nos assistindo a partir de seus lares. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós e que nós possamos estudar e aprender da Tua santa palavra. Para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, lembrando a vocês que se alguém tiver alguma dúvida do assunto que nós vamos estar abordando, né, os irmãos que estão aqui presencialmente, eles têm a liberdade de poder questionar, né? Mas você que está em casa vai ter que fazer isso através da mensagem, então pode ser que demore um pouco para nós recebermos e estar te respondendo também, mas fique à vontade para interagir conosco. Nós vamos falar então hoje sobre a ética na família, né? E o que é a ética cristã? Só lembrando aos irmãos e assim de uma forma bem resumida, né? A ética cristã é o estudo da nova vida que devemos viver em Cristo. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo e passamos a frequentar uma igreja, nós também devemos então passar a viver dentro do padrão, né, que a fé cristã exige de cada um de nós e viver de acordo com a vontade de Deus. Então, todo cristão, ele deve sempre perguntar a si mesmo, eu digo isso em todo tempo, em todo momento, a gente deve sempre perguntar o seguinte: qual é o padrão que Deus exige de mim? Isso é ética. O que é que Deus requer de mim? Como que Deus quer que eu seja? O que Deus espera que eu faça? O que Deus quer, né, que eu seja? Então, com base nesta pergunta, a gente vai determinando, a gente vai estabelecendo o nosso padrão de ética, sempre baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esse padrão é o que vai mostrar ao mundo quem de fato somos. Então, não é a tua credencial de membro de uma igreja, não é o fato de você estar portando uma Bíblia que vai torná-lo cristão. O que de fato nos torna cristãos, do ponto de vista bíblico, né, aos olhos de Deus, o padrão, né, que nós determinamos como a gente pode chamar de ética, que é aquilo que nós somos aos olhos de Deus. Então não basta conhecer sobre Deus, é necessário também aprender a conhecer a vontade de Deus. E lá no Salmo 143, versículo 10, se os irmãos puderem acompanhar também, né? Salmo 143, versículo 10, o salmista fala assim: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Então, primeiro, viver segundo o modelo, a vontade de Deus, né, requer de cada um de nós pedir a Deus, né? Senhor, ensina, cada manhã a gente orar ao Senhor e falar: Senhor, ensina-me a tua vontade. É também viver segundo o modelo de Deus. O que é o modelo de Deus? Aí no Salmo 40, versículo 8, o salmista fala assim: Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Então, viver esse padrão que Deus estabeleceu. E esse padrão, ele se baseia no quê? Em princípios. Princípios que a palavra de Deus ensina. Isso não está relacionado à cultura em si, porque a cultura, ela altera, ela muda dependendo da região, do tempo, mas os princípios, eles permanecem. Então, a Bíblia deve ser o nosso manual de conduta. A gente deve sempre procurar se orientar, né, pela palavra de Deus
acerca do que Deus espera, do que Deus deseja, do que Deus quer que a gente faça. Salmo 119, versículo 5, aliás, versículo 105, o salmista fala assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e ela é também luz para iluminar os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é o manual de conduta do cristão, ela é a fonte de consulta. É através da palavra de Deus que nós descobrimos os princípios que devem reger a nossa vida. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e fácil é útil, né, para ensinar o que? A verdade. Então a palavra de Deus, ela é inspirada para ensinar a verdade. Aí o Paulo continua e fala assim, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, é por isso que a gente deve sempre se apegar à palavra de Deus. E quando a gente fala, né, sobre família, porque nós vamos começar a falar hoje sobre família, família no sentido de vida conjugal, né, vida matrimonial e relacionamento, né, familiar entre pais e filhos. Então, tanto a família, né, como as outras estruturas que são também reconhecidas pelas Escrituras, que outras estruturas são essas que eu me refiro? O Estado, né, ou o governo, como queiram, e a igreja, que também fazem parte dessa estrutura que segundo, né, a tradição cristã, estão inseridas lá no 5º mandamento do Decálogo, né, dos 10 mandamentos que foram citados por Moisés em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que aqui diz o 5º mandamento: respeite seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Então, a ética cristã, ela vai nos ensinar como se portar dentro dessas estruturas. A estrutura familiar, a estrutura de Estado, de governo, né? E a estrutura de igreja, que também é uma estrutura de governo eclesial. Do mesmo modo, para a gente entender melhor, né, por que esse texto também pode ser aplicado a essas duas estruturas, além da estrutura familiar, é que do mesmo modo que os filhos devem obedecer aos pais, e por que os filhos obedecem aos pais? Porque eles são a autoridade principal dentro da estrutura familiar, né, a figura do pai e a figura da mãe. Então, eles são a autoridade principal. Nós também devemos obedecer às outras estruturas de governo que são estabelecidas, né, para o quê? Para que a gente viva uma vida tranquila, para que a gente tenha uma vida calma, uma vida próspera e segura. Então, obedecer às estruturas de governo, né, dentro do Estado, e obedecer às estruturas de governo dentro da igreja, vai permitir-nos, né, viver uma vida tranquila, segura e próspera. Mas hoje nós não vamos falar sobre Estado e também não vamos falar sobre o governo eclesial. Isso nós vamos falar em um outro momento. Vamos voltar a falar sobre família, que é o foco da nossa lição hoje. No Antigo Testamento, mas antes, né, até de concluir essa parte aí, no Antigo Testamento, só para a gente ter uma ideia, lá em Juízes capítulo 5, versículo 7, nós temos a história ali de Débora, né, a profeta ou a profetisa Débora, que foi também a primeira mulher juíza em Israel. E quando ela fala do seu papel como autoridade de uma nação, de um povo, lá em Juízes capítulo 5, versículo 7, ela se refere a si mesma como mãe de Israel. Ou seja, a figura, né, materna, né, a figura de uma estrutura familiar presente também na estrutura de governo. Então ela se refere como a mãe de Israel. Até hoje, né, os britânicos ainda têm essa tradição também, esse costume de se referir, por exemplo, à rainha como rainha-mãe, dando a entender que ela é a mãe da nação. Então a gente percebe que o padrão estabelecido por Deus
para a família é o mesmo padrão que também rege o Estado e é o mesmo padrão que rege a igreja, como também a igreja. Novo Testamento, os apóstolos, os primeiros pais da igreja cristã, né? Eles eram chamados assim, todos aqueles que eram encarregados de liderar a igreja cristã, como ancião, como bispos, como apóstolos, eles eram vistos, né, pelos cristãos, pela comunidade cristã, como pais. Então a gente percebe que aqui também, mais uma vez, o quinto mandamento lá, né, honra teu pai e a tua mãe, está presente dentro de uma estrutura eclesial. Quando a gente lê lá em Filemão, capítulo 1, versículo 10, por exemplo, né, Paulo, ele está falando ali acerca de seu filho na fé. E lembrando que esse mesmo princípio, né, ou esse mesmo padrão que é estabelecido a partir da família, porque primeiro a família, depois o Estado, né, e depois surge o governo eclesial que é a igreja, esse mesmo padrão, ele também pode ser utilizado para outras estruturas sociais, qualquer outra estrutura, né? Por exemplo, dentro da escola, a figura, né, do educador como representando ali também uma autoridade dentro da sala de aula e o respeito que os alunos devem dar aos seus educadores. A gente pode usar isso também para outras estruturas, outras associações ou outras formas, né, de estruturas de governo. Mas falando sobre Paulo e seu filho na fé, Onésimo, Paulo diz assim, olha, eu faço um pedido que ele estava fazendo a Filemão, em favor de Onésimo. E aí Paulo fala assim, que é meu filho. Mas não filho biológico, não filho gerado, né, a partir da carne e do sangue. Ele fala assim, ele é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade para entender esse conceito, mas é um conceito bíblico. Por exemplo, a figura de um pastor, a figura de um líder também está relacionada à figura de um pai. É claro que não dentro da estrutura familiar. Aí é onde que entra o grande problema, né? A grande questão, que às vezes se misturam as coisas. O padrão, né, o princípio que rege é o mesmo, mas as estruturas são distintas, família, Estado, igreja e outras estruturas. Hebreus capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. A gente tem ali, por exemplo, a disciplina dos pais terrenos, comparada com a disciplina do Pai Celestial. Se alguém tiver encontrado aí, Hebreus capítulo 12, versículo 9 e 10, eu gostaria que lesse para nós. Alguém encontrou? 9 e 10? Hebreus 12, versículos 9 e versículo 10. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos os corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Ora, então o que o escritor aos Hebreus está ensinando aí, né? A relação, por exemplo, de filhos e pais, né? Fala aqui pais humanos, né? Os nossos pais terrenos. Eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. E aí ele fala assim, então devemos muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Obedecer a palavra de Deus e os princípios que estão inseridos nela, né? Ele fala assim, os pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Alguém aqui já alguma vez foi chamado para uma conversa com o pai, né, com a mãe, e aí o pai falou, senta aqui um pouquinho, pegou o chinelo e falou, olha, isso aqui é para você não esquecer que eu amo você. Não é assim? Que muitos pais ainda fazem isso, olha, eu estou te corrigindo aqui, estou te disciplinando, porque eu amo você, não é porque eu não gosto, é porque justamente pelo fato de amar,
que eu preciso te disciplinar. Aí o escritor aos Hebreus fala assim, que Deus, da mesma maneira, né, ele nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Por quê? Para nós termos a relação com Deus, né, um relacionamento com Deus, para nós estarmos caminhando, né, em comunhão com Deus, nós precisamos viver uma vida de santidade. Então, por isso que muitas vezes Deus permite-nos sermos disciplinados, né, para que a gente possa alcançar esse padrão que Deus exige de cada um de nós. Quando a gente fala das autoridades civis, né, saindo do governo eclesial e voltando para o governo, né, de Estado, nós temos em Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, aliás, Romanos 13, versículo 1 e versículo 4. Se alguém achou aí também, puder ler para nós, né, por favor, Romanos 13, versículo 1 e versículo 4. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. No 4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. Então vejam bem, obediência, né, civil às autoridades também é uma relação de respeito. E é claro, principalmente nesse aspecto, a gente vê muitas vezes, né, a gente vivendo num ambiente de muita rebeldia, né, de muita desobediência civil. Esse não é o padrão que agrada a Deus. Porque o padrão que agrada a Deus, né, a Bíblia é muito clara aí, olha, obedeçam às autoridades todos vocês. Então, obedecer, por quê? Paulo responde, as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Elas foram constituídas, as leis existem, né, justamente para punir aquele que é mau. A lei não existe para punir quem é bom. Se você é cidadão que faz tudo direitinho, se você cumpre com as suas obrigações, você não teme a lei, você não tem medo. Mas aquele que faz as coisas erradas, ele vai sempre viver com medo. Então, Paulo está dizendo aqui, as autoridades, elas estão a serviço de Deus para o bem de você. Se você faz mal, tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Ou seja, você não quer ter problemas, né, com o Ministério Público, você não quer ter problemas com a Polícia Federal, você não quer sofrer nenhuma consequência pelos seus atos, faça aquilo que é certo. Porque fazendo aquilo que é certo, ainda que você venha em algum momento ser injustiçado, a justiça vai prevalecer. Com relação à obediência às autoridades eclesiais, né? A liderança da igreja, aqueles que foram ordenados, separados por Deus para servir a igreja de Cristo. Vejam bem, não para mandar na igreja de Cristo, mas para servir a igreja de Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu gostaria também que um dos irmãos lessem para nós, e você que está em casa também, tenha sempre a Bíblia do seu lado aí, e vai acompanhando conosco também, abre aí a tua Bíblia em Hebreus 13, 17, vamos ler o que está escrito. Quem achou? Obedeçam aos seus líderes, persigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Isso não ajudará vocês em nada. Então vejam bem, a ética cristã, né, em relação à igreja, a gente vai ter algumas aulas à parte para tratarmos também desse tema, ela envolve também a obediência à liderança. E é interessante, né, que o escritor aos Hebreus, ele coloca assim, lá no finalzinho, se vocês não obedecerem, isso não ajudará vocês em nada. Ou seja, a pessoa que quer ser um cristão,
mas não se sujeita, não se submete à autoridade de alguém, e quando faz isso, né, faz de mau gosto, de má vontade, de qualquer jeito, vejam bem, isso não vai te ajudar em nada. Porque o princípio, né, da bênção, né, vamos voltar ao 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe para que você vá bem, para que você prolongue os teus dias sobre a terra. Isso também se aplica, então, à estrutura eclesiológica. Você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, que tem uma vida honrada, abençoada pelo Senhor, precisa aprender o exercício da obediência. Agora, como é que o cristão vê, né, a ética cristã, qual que é o conceito que ela tem em relação à autoridade e qual é a visão que nós temos em relação a tudo isso? Primeiro, olha, tanto a submissão quanto a liderança, né, tanto aquele que se submete à ordem de alguém, quanto aquele que determina uma ordem, são assuntos de responsabilidades designados por Deus, e não um assunto de inferioridade ou superioridade. Deus não vê da forma como a gente. Fulano é o cara que manda e o outro é o cara que obedece. Deus não vê assim. Na visão de Deus, né, não existe inferioridade ou superioridade. O que existe ali é consenso. Alguém determina e o outro faz. Mas faz em que sentido? Qual que é o grande objetivo, né, desta obediência? É viver bem. É ter vida próspera, é você poder caminhar tranquilo. Então, se a gente trazer esse exemplo para a relação patrão-empregado, né? O patrão não é melhor do que o empregado, mas o empregado também não é melhor do que o patrão. Na verdade, cada um desempenha o seu papel. O patrão é aquele que contrata, é aquele que determina, o empregado é aquele que aceita, né, o serviço e executa a tarefa e recebe um salário por isso. Essa é a relação de patrão e empregado. Não tem essa de, cara, né, aquele manda mais, não, olha, toma cuidado porque fulano. Não existe, na cadeia de comando, aos olhos de Deus, não existe ninguém acima ou abaixo. O que existe são funções e cada um deve exercer a sua função. O governo exerce a sua função e o povo exerce o seu papel. O líder na igreja exerce a sua função e a igreja e seus membros exercem também o seu papel. Na relação familiar é a mesma coisa. O filho não deve se sentir inferiorizado diante do pai ou da mãe. E o pai ou a mãe não pode se julgar superior aos filhos, até porque cada um tem um papel dentro dessa estrutura. E o grande propósito é vida em harmonia, todo mundo vivendo bem. Então a Bíblia, ela condena o uso de autoridade. E como também condena a falta de submissão. Tanto aquele que exagera na autoridade, quanto aquele que rejeita a autoridade, ambos estão em pecado aos olhos de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 25 até o versículo 28. Jesus está fazendo ali uma comparação dos governadores dos povos pagãos, e ele fala assim, que esses governadores, eles têm autoridade, os poderosos mandam neles, mas entre vocês não pode ser assim. O que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos? Que na visão de Deus, né, a gente tem que obedecer, não porque tem medo, a gente tem que obedecer porque é princípio, faz parte. Então vejam bem, ele fala assim, eu acho que alguém bateu na porta, desculpa os irmãos que estão em casa, por quê? Até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, Jesus deixa bem claro que mesmo ele na função de quem estava liderando, de quem estava ensinando, né, regendo uma coletividade de discípulos, ele não estava ali para mandar, ele estava ali o quê? Para servir aos discípulos, ensinando através dos seus exemplos, da sua própria vida. João capítulo 13, versículo 15 até o versículo 17. João 13, do 15 até o 17. Diz assim, eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E aí eu te pergunto, o que foi que Jesus fez? Como era a relação de Jesus com as pessoas?
como era a relação de Jesus com a sua família, como era a relação de Jesus com o Estado, como era a relação de Jesus com Deus. Ele fala assim, olha, eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E lá no final do versículo 17, ele fala assim, vocês serão felizes se a praticarem. Se você fizer exatamente aquilo que Deus determina, ou seja, abraçar estes princípios como norma, né, como regra para a tua vida, você vai viver bem, você vai ser feliz. Efésios capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Quem puder abrir a Bíblia para nós, né, a gente vai ver aí que o quinto mandamento, né, honra teu pai e a tua mãe, é também o primeiro mandamento com promessa, né? E esta promessa, ela vem exatamente sobre aqueles que abraçam, que adotam esse princípio. Efésios 6, versículo 1 até o versículo 3. Quem achou, leia para nós, por favor. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe. Por isso é certo, como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, faça isso, a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Muito bem, parou aí. Então, qual é a promessa para este mandamento? O mandamento de honrar, de respeitar, né? O que acontece quando o filho obedece o pai e a mãe? O que acontece? Me digam aí vocês. Tem filhos aqui, né? O que acontece quando o filho obedece o pai e a mãe? Ele tem o quê? A sua vida é alongada, né? O que mais? Vai correr tudo bem, né? Vai ter prosperidade na vida, lembrando que prosperidade aqui não no sentido financeiro, mas envolvendo todas as outras áreas da vida também. Então ele fala assim, olha, é dever cristão de vocês. Então todo cristão, né, deve obedecer o pai e a mãe, e ele fala, porque isso é certo. E aí ele diz no versículo 3, faça isso para que, né, voltando um pouquinho no versículo 2, esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, diz Paulo, a qual é, faça isto a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito bem na terra. Então o segredo de você, filho, né, que vive dentro da estrutura familiar do pai e da mãe, o teu dever é honrar, respeitar o teu pai e a tua mãe, para que você possa ir bem e possa prolongar os teus dias sobre a terra. Eu sei que para muitos cristãos, às vezes, é até difícil de entender certas coisas, né? Por exemplo, né, as pessoas, né, independente de serem ou não cristãs, prosperarem num momento em que as estruturas que foram estabelecidas por Deus são desrespeitadas. Alguém vai dizer assim, mas como pode, né, ainda existir pessoas que não estão na igreja, então não fazem parte, né, da comunidade cristã e mesmo assim serem abençoados? É simples, porque esta promessa aqui não está relacionada à salvação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A salvação não tem nada a ver com esse quinto mandamento com promessa que é, se você honrar. Então, mesmo o cidadão, a pessoa que ainda não aceitou por não conhecer, ou porque ainda não se decidiu, ainda não aceitou a graça de Deus, se ele for uma pessoa que obedece a estas estruturas de governo, ele com certeza vai correr tudo bem e ele vai ter os seus dias prolongados na terra. É por isso que muitas vezes você vê pessoas que não são cristãs tendo uma vida tranquila, uma vida boa e uma vida segura, porque são bons cidadãos. Então, o respeito aqui, né, não está relacionado à doutrina da salvação. Isso aqui tem a ver com qualidade de vida, modo de vida. As instituições, né? Tudo bem, pois não, irmã Michele? Pastor, mas assim, não está relacionado à salvação.
Sim. Só que uma pessoa salva, ela também respeita esse mandamento, certo? Não, peraí, veja bem. Se o sujeito é salvo, vamos voltar ao que Paulo falou lá em Efésios 6:1, é dever cristão. Aí esse não pode alegar desconhecimento, ignorância, porque ele sabe. O cristão sabe. Agora, aquele que não é cristão, provavelmente, né, não saiba. Mas mesmo não sabendo, se ele cumpre esse princípio, ele vai alcançar estas promessas. Deu para entender? Por quê? As instituições, vejam bem, elas não apenas nos limitam, mas elas também nos permitem. Da mesma forma que, tanto na estrutura familiar, quanto numa estrutura de Estado, quanto numa estrutura de governo eclesial, né, da igreja, a gente vai ter proibições, mas vamos ter também liberdade para algumas coisas. Então as instituições, elas estabelecem o que? O equilíbrio, para que todo mundo possa viver bem. Esse é o propósito das instituições. Então, para a gente simplificar, né, entender melhor, assim, ó, instituições são padrões normativos inseridos e regulados por leis e por tradições, costumes, práticas, etc. As leis, né, que são estabelecidas, por exemplo, pelo Estado. O Estado não estabelece uma lei para provocar desordem. Ou pelo menos não deveria, tá, minha gente? O Estado não deve estabelecer leis para provocar desordem e caos. O Estado estabelece leis para promover o quê? A ordem. Mas ao mesmo tempo que ele promove a ordem, né, permitindo que as pessoas de bem possam viver protegidas, amparadas por essa lei, você vai ter o infrator do outro lado, que vai ser proibido de determinadas práticas. Então o Estado, né, essas instituições, sempre lembrando que, por enquanto, eu estou falando família, Estado e igreja. São instituições, né, com padrões normativos inseridos através, né, de leis, de tradições, de culturas, de práticas, com a proposta de oferecer uma qualidade de vida melhor a todos. Os pais, tudo que os pais fazem deve ser em favor, né, para o bem dos filhos. Tudo que o Estado faz é para o bem do cidadão. E tudo que a igreja faz deve ser para o bem de seus membros. Ah, pastor, mas não é isso que acontece. Bom, aí é uma outra discussão, é um outro assunto que não cabe nessa aula. Mas eu concordo que algumas estruturas estão desajeitadas justamente porque o mundo está no maligno. E as pessoas têm sido influenciadas negativamente por esse poder que atua no mundo e que traz a destruição das instituições. Vamos falar de família. Todos nós sabemos a importância da família. E também sabemos que a família tem sido muito atacada ultimamente, por conta desta inversão de valores. A gente percebe que cada vez mais, né, pessoas que têm poder, né, de argumentação, formadores de opinião, artistas, celebridades, políticos, né, pessoas influentes na sociedade, cada vez mais a gente percebe que existem muitas dessas pessoas falando negativamente contra a instituição família. É só você ligar a sua televisão, acessar a sua internet, ligar o seu rádio, que você sempre vai encontrar pessoas com grande poder de persuasão falando, difamando, né? Tentando desconstruir o conceito bíblico de família, depreciando, por exemplo, o papel da família na formação do ser humano. É assim ou não é? Não precisamos de família, a família é uma instituição falida, a família só prejudica e por aí afora. Qual é, a pergunta, né? Qual deve ser o posicionamento da igreja diante dessa realidade? Como é que a igreja deve se portar, né, ou se comportar? A gente deve defender a preservação da família ou a gente deve se adequar aos novos modelos, né, padrões de estrutura social? O que vocês acham? Vamos defender a família, porque é um princípio bíblico, né? E não aceitar os novos modelos, né, de estruturas sociais que estão sendo implantados, eu diria, né, que estão sendo descidos goela abaixo, né, muitas vezes, impostos, né, por uma sociedade que vive sob o domínio do pecado. Por exemplo, cresce cada vez mais algumas estruturas paralelas à família. Isso está crescendo e a sociedade tem aceitado isso com muita naturalidade. Gente, não estou aqui
condenando, né, a situação de cada pessoa que vive nesta condição. Porque não sou eu não tenho poder para condenar ninguém, nenhum de nós temos. Mas nós não podemos aceitar que isso é normal. Por exemplo, as estruturas monoparentais, onde cada vez mais uma sociedade dominada pelo egoísmo tem provocado a ruptura, né, da família, e as pessoas é assim, né? As mulheres, quando querem ter filho, decidem, vão lá e procuram alguém para procriar. Desculpe a expressão, mas é por aí, procura alguém para procriar, para ter um filho. O sujeito irresponsável que sai fazendo filhos por aí, criando estruturas monoparentais, onde estas crianças irão sofrer a ausência da figura do pai e da mãe, porque elas terão apenas ou a mãe ou o pai. Aí alguém diz assim, mas ele faz o papel de pai e mãe, ela faz o papel de pai e mãe. É mentira. Por mais que a pessoa se esforce para fazê-lo, cada um de nós fomos dotados por Deus com qualidades específicas que são necessárias para a formação do ser humano. Então, por exemplo, casais do mesmo sexo, vivendo como se fossem marido e mulher. E aí o que acontece? Você tem apenas um polo negativo ou apenas um polo positivo atuando, né, dentro de uma estrutura que eles chamam de família, criando, educando crianças, tanto biológicas quanto os agregados, principalmente os agregados, que são crianças que já sofreram, que já foram marginalizadas porque foram abandonadas em algum momento e que também agora passam a sofrer dentro de uma estrutura que não tem a presença ali do pai e da mãe de acordo com as Escrituras. Eu não sei se esse vídeo está sendo gravado, irmãos, e talvez até por essa declaração não vai durar muito tempo no YouTube se alguém reclamar. Mas nós precisamos falar a verdade, não é assim? Talvez não vai durar muito tempo, então você assista e aproveite logo, porque pode ser que alguém denuncie. Mas a igreja, ela não pode se calar diante dessa realidade e achar que isso é normal. Eu não estou falando da questão do respeito ao ser humano. A igreja respeita as instituições e respeita o ser humano. Mas a igreja não é obrigada a aceitar estas coisas como sendo normal, fazendo parte de um padrão divino estabelecido para a família. Vamos voltar às Escrituras? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24 vai dizer assim, que por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então, quando a gente volta à origem, né, que é as Escrituras, ou que são as Escrituras, nós temos a normatização, a norma que deve reger a estrutura social básica para a família. E o que a gente lê nesse versículo? Como é que começa uma família? Como que nasce uma família? Como que surge uma família? Tudo começa com um homem e com uma mulher. A família não começa com dois homens, a família não começa com duas mulheres, não começa com um homem ou com uma mulher. A família começa com o homem e a mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E os dois vão se tornar o quê? Uma unidade familiar. Os dois se tornam uma só pessoa. Então, o compromisso assumido entre o homem e a mulher na relação matrimonial é que vai estabelecer uma nova unidade social. É aí que nasce a família, substituindo a estrutura em que esse filho ou filha fazia parte, né? Ou seja, os pais autorizam os seus filhos que saem de casa e se juntam, se unem para formar uma nova unidade familiar. Então, a partir do momento que o filho sai da casa do pai, a filha sai da casa dos pais, né, e eles se unem para formar uma nova unidade familiar, a família anterior, né, ela deixa de ser a sua base. A sua base agora é o seu lar, que é a pessoa com quem você está casado. Essa nova unidade ela é construída essencialmente de marido e mulher e futuramente com os filhos. Então, uma nova estrutura. É assim que nasce a família. Então, mesmo antes de ter ou não ter filhos, o casal já constitui uma unidade social distinta.
com a sua própria estrutura. Quando você sai da casa do papai e da mamãe e vocês se juntam, vocês formaram uma nova estrutura familiar. Sim, pode perguntar. Em Gênesis 2:24, antes mesmo de eles serem, os filhos já são consagrados pai e mãe. Porque diz assim, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Sim, perfeito. Por isso que a estrutura familiar, ela começa com a figura de um homem e de uma mulher que deixam a casa dos pais e se unem para formar uma nova unidade familiar. Então, independente de ter filho ou não, a partir do momento que a pessoa se casa, né, e passa a viver matrimonialmente, né, com outra pessoa, ali homem e mulher, lembrando bem, homem e mulher, passam a constituir uma família. Os filhos são bênçãos adicionais. Ou seja, os filhos, eles vão fazer parte dessa estrutura que vai ser modificada, porque você vai ter a inclusão dos filhos, que pode ser um, como pode ser muitos também, né? Mas eles vão fazer parte dessa estrutura, mas o que você precisa entender sempre é que os filhos, embora parte dessa estrutura familiar, em algum momento, eles vão deixar essa base que foi constituída lá pelo homem e pela mulher, para formar uma nova unidade familiar. Então o termo família, né, ele é reservado biblicamente para essa estrutura, né, que se expande a partir dos filhos. Começa com o homem e com a mulher e se estende também aos filhos. Mas isso não pode ser usado para se referir a dois homens, a duas mulheres que queiram viver maritalmente juntos. O termo é usado apenas para casais heterossexuais, homem e mulher, mesmo que não tenham tido filhos. Então, quando um homem e uma mulher saem da casa do pai e da mãe e se casam, eles formam uma unidade, uma nova unidade familiar. E a estrutura conjugal, né? O que é a estrutura conjugal? É a figura do homem e da mulher, do marido e da esposa. É considerada o núcleo da família. E aí a gente vê o plano maquiavélico do diabo influenciando mentes de pessoas para quebrar exatamente esse núcleo. Porque se você não tem a figura do marido, né, e da esposa, do homem e da mulher, você não tem o núcleo, você não tem a base ali onde tudo começa, que é a família. Você vai ter pessoas se juntando e se autodenominando famílias, porém sem a bênção da palavra de Deus, sem a bênção de Deus, como está descrito nas Escrituras. E essa distinção, ela é muito importante, irmãos, a gente entender que, quando a Bíblia está falando aqui de família, ela está falando da base, né, da família no plano original, vamos chamar assim, do núcleo original da família, que começa a partir do homem e da mulher. Até aqui tudo bem? Agora a gente tem outros conceitos, né, que podem ser também entendidos como família. Pastor, assim, ó, lá no antes, por exemplo, Abraão, ele teve outras mulheres, certo? Tipo, ele arranjou uma outra mulher e constituiu também família. Sim, sim. E isso era mantido como normal da Bíblia, certo? Não. Tanto não é normal que Abraão teve um filho com a escrava Agar, né, Ismael, e ele não foi considerado como filho da promessa, porque ele não era um filho nascido da união conjugal de Abraão e Sara. Agar, ela era uma concubina, mas ela não era de fato a esposa. A esposa é uma só. Então, Salomão teve 1000 mulheres amantes e tal, mas se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão, ele mesmo reconhece que ele desperdiçou a sua vida nos deleites, nos prazeres, porque ele não viveu o plano original de Deus. Então, há outros conceitos que a gente vai ter, por exemplo, eu vou chamar de família extensa, né? Porque eu estou falando de família do ponto de vista bíblico, irmãos, né? Vamos deixar isso bem claro. Aí você tem outros, por exemplo, família extensa. O que seria uma família extensa, né? Vai incluir os parentes mais distantes, e aí até mesmo a poligamia, voltando ao exemplo que você acabou de citar agora, que nunca foi o ideal bíblico.
Quer dizer, Deus não criou muitas Evas para um Adão. E também não criou muitos Adão para uma Eva. Deus criou Adão e Eva. E ele deixou bem claro, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe para se unir a sua mulher, não é as suas mulheres. Então aí, o plano ideal bíblico, né, compreende o que? Dentro da estrutura familiar, homem e mulher. E filhos que poderão ser ou não agregados. Isto é o conceito bíblico de família. Agora, família extensa, que é uma expressão que nós usamos, é quando a gente se refere aos nossos parentes, porque o filho, a partir do momento que ele sai da casa do pai e da mãe, e ele constitui a sua unidade familiar, o pai e a mãe não deixou de ser parte da sua família. Mas a casa do pai e da mãe é outra unidade familiar, só para a gente entender. Não é mais a sua casa, ou seja, você não pode casar e depois falar assim, não, a casa do meu pai é minha casa. Não, a sua casa é a sua casa. A casa do pai e da mãe é a casa do pai e da mãe. São unidades separadas, porém, tem um outro termo que a gente pode usar, que é de famílias cooperativas, que é quando várias pessoas moram na mesma casa, no mesmo quintal. Então, a gente chama de família, né? Mas, na verdade, cada casal ali com seus filhos é uma unidade familiar. De modo que, se você mora num quintal onde você tem lá 10 famílias, sogro, sogra, tio, tia, cunhado, cunhada, não importa. Você tem lá várias pessoas morando no mesmo quintal. O que é que nós vamos ter ali? A sua casa é uma unidade familiar. Quem cuida da sua casa é você. Quem educa os seus filhos é você. Quem deve cuidar para que a sua casa seja uma bênção é você. Você não pode aceitar a interferência do outro. Ah, mas o sogro, a sogra, o tio, a tia, o pai e a mãe, não, eles não têm compromisso com os teus filhos. Quem vai ter é você, com o seu casamento, é você que cuida. Então, você cuida da sua unidade, ele cuida da outra. E aí a gente tem, às vezes, o que a gente chama de famílias cooperativas, que são várias pessoas, às vezes morando até dentro da mesma casa. E aí é onde que o bicho pega. Mas faz parte. Você mora dentro da mesma casa, né? Parentes, às vezes vêm de outra cidade, de outro estado, outro país, e vão morar dentro da mesma casa. Mas cada casal constitui uma unidade familiar com seus filhos. Pode estar 10 pessoas morando dentro de um galpão, todo mundo junto ali, usufruindo do mesmo fogão, da mesma geladeira, dos mesmos talheres, mas cada um é uma unidade familiar. É assim que Deus é. E é assim que nós também precisamos enxergar. Ou seja, a Bíblia, né, ela pressupõe que a estrutura conjugal da família, né, ela inclui o que é a relação esposo-esposa, né, pais, né, que são esposo e esposa com seus filhos. Essa é a relação de uma estrutura familiar. Gênesis 2, 23, o que foi que Adão disse quando ele viu Eva, né? Alguns irmãos dizem assim que quando ele viu Adão e Eva, aliás, Adão quando viu Eva, ele já pensou assim, uau, lá vem problema, né? Mas não, na verdade, quando ele viu Eva, ele falou assim, esta é a carne da minha carne, ossos de meus ossos, e ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Então, ali você tem a estrutura, né, de uma unidade familiar. A Êxodo 20, 12, respeite o seu pai e a sua mãe. Então você tem a presença dos filhos dentro dessa unidade familiar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que nós estamos vivendo o fim da família? Que a família, né, vista, né, do ponto de vista bíblico, vocês acham que a família está se extinguindo, ela vai acabar, vai deixar de existir? O que vocês acham? Não. Não? Pode ser o início do fim. O que mais? Normal, muitas coisas que não contém a Bíblia, ela é inserida na sociedade. Então, você acha que por causa desse novo normal é possível que a família, né, de acordo com o princípio bíblico, não vai existir mais, vai deixar de existir? Eu acho que não deixar de existir, vai ter alguns gatos. Ah, tá, não vai deixar de existir. Muito bem, você acha que não? Vamos dizer assim, o mal ataca a família, né? É. É. Entre aspas, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é mais uma forma do mal atacar a família, mas, como a gente sabe, não vamos. Eu
Muito bem. A família, né? Olha, eu coloco aqui o seguinte, que a família é uma instituição permanente ordenada por Deus. A família não vai deixar de existir. Ela pode perder terreno, né? Como tem perdido terreno por causa do, como disse a nossa irmã Michele, do novo normal. Então ela tem perdido terreno como uma estrutura autônoma de influência social. Ou seja, a família, né, ela já não consegue mais ter, em alguns lugares, a mesma influência que ela teria antes. Pastor, fazer uma intervenção. Sim, pode falar. O pastor começou dizendo que a gente tem que respeitar as leis. Isso. O governo foi instituído por Deus. A gente tem que respeitar as leis. Só que hoje a gente vive uma situação onde o governo, o próprio governo, quer destruir as famílias. Ou seja, o governo ele foi contaminado, entre aspas. Perfeito, E perfeito. o mal através do governo, ou seja, se o próprio Deus diz que a gente tem que respeitar o governo, então nós vamos atacar o governo e, de certa forma, a gente vai estar pegando aquelas pessoas que não têm o conhecimento da fé. Se eu tenho que respeitar o governo está dizendo que eu tenho que fazer. Ou seja, há leis que foram votadas, por exemplo, onde que tira, por exemplo, nas escolas é comum colocar a lei, por exemplo, não tem mais o dia das mães e o dia dos pais. É proibido na escola. Então eles tiraram esse conceito de mãe e pai. Então eles estão querendo destruir a família pelas leis. Então, desculpa só fazer uma intervenção aqui, porque eu não sei se as pessoas estão ouvindo bem, mas até quem estiver em casa, a gente vai tentar providenciar o próximo domingo um microfone paralelo, né, para quando os irmãos fizerem a intervenção, você também acompanhar em casa. Mas o que o irmão Márcio está falando é o seguinte, que as estruturas paralelas, né, Estado e as outras, né, agregadas ou adicionais aí como escola, têm atacado muito fortemente a família, né? E que hoje, inclusive nas escolas, em alguns lugares, já não se comemora mais dia de pais e dia da mãe, até porque eles entendem que essas figuras já não são tão representativas. Então esse tem sido o grande problema de um dos ataques que a igreja tem sofrido, a partir do Estado, ou seja, o Estado, que é uma estrutura que deveria manter a ordem, na verdade, está tentando destruir a família, que é a base de tudo, que é o núcleo de tudo. Se quer falar, mas pode continuar. Comentando aquela questão, se a gente tem que respeitar as leis, porque o governo foi instituído por Deus para que seja respeitado, como respeitar uma lei que vai contra os mandamentos de Deus? Muito bem. Aí a pergunta-chave do irmão Márcio é, se nós temos um governo, né, ou uma estrutura paralela que tenta corromper a família, que tenta destruir a família com as suas leis, né, com suas normas, seus regulamentos, como obedecer, né, a um governo, né, uma estrutura de governo, Estado, escola e etc., que tenta corromper a família e destruir a família. E aí, obedecemos ou não obedecemos? Olha, você que está em casa, se você quiser também, você pode mandar um comentário para nós sobre isso, né? A igreja obedece ou não obedece, né? A igreja aceita ou não aceita o que foi chamado aqui de novo normal. Eu vou continuar e eu vou tentar responder para vocês, mas se você quiser compartilhar, mandando também o seu comentário, fique à vontade. Vejam bem, falar que a família vai acabar seria um exagero da nossa parte. E aí eu vou dizer uma coisa bem simples, né? Vamos pegar o exemplo do filho rebelde. O filho que quer viver dentro do padrão que o mundo considera normal. E ele sai da estrutura familiar. Quando acontece alguma coisa que ele não consegue resolver, para onde é que ele corre? Para a casa dos pais. Então vejam bem, a família não desaparecerá. A família, no sentido bíblico, né? Ela não vai desaparecer. Ela tem perdido terreno, né? Vamos dizer assim, no campo da influência. A família, ela tem perdido esse terreno, isso é óbvio, né? Falando de Brasil e de São Paulo também. Não podemos falar do Brasil de forma geral e menos ainda de outras nações e outros povos. A família tem perdido o seu terreno, mas ela não vai desaparecer. Por quê? Ela envolve manifestações persistentes das necessidades humanas de estabilidade, continuidade e amor condicional. O que isso significa? Sempre que o calo aperta, o filho volta. Porque a família é a única instituição que ampara, que protege, que ajuda, sem nenhum interesse mútuo. Então a família, né, ela faz parte, né, vamos dizer assim,
das nossas necessidades humanas. Você pode ver que existem muitas pessoas que decidiram viver uma vida só, solitária, né? Não se casaram porque não quiseram por opção, ou se casaram, se separaram porque queriam curtir a vida, que quando chegam na idade da velhice, muitas delas lamentam que a ausência de alguém, de um ombro amigo, a ausência de alguém que possa ajudar, de alguém que possa socorrer, de alguém que possa dar estabilidade, né, de alguém que possa demonstrar amor incondicional. Então a família não deve, de maneira alguma, desaparecer. Mas também a gente não pode ser ingênuo de dizer assim, não, a família ela não vai ser prejudicada de maneira alguma. As ideologias hostis à família, né? Aí eu vou citar algumas aqui, o feminismo, né? O homossexualismo e outros mais aí, eles não vão afetar a família. Afetam sim a família. E como tem afetado? Principalmente aqueles que insistem em viver uma vida fora do padrão estabelecido por Deus, do plano original de Deus para a família. A família, seria ingênuo a gente dizer que a família não é prejudicada por certas práticas que têm se tornado comuns, como divórcio fácil, convivência solteira, devassidão sexual e por aí afora. Por exemplo, a pessoa, ela casa hoje já pensando no quê? Em separar amanhã. Eu chamaria isso que esse é um dos maiores perigos que a família tem enfrentado. Eu chamo de arranjo temporário para a satisfação dos desejos sexuais, dentro do limite legal. Ou mesmo o arranjo temporário para o companheirismo mútuo. Eu estou sozinho, eu vou procurar alguém que por algum momento possa dividir o espaço comigo. E aí a gente passa a chamar isso de família, quando na verdade não é família, quando a intenção, né, não é de criar uma unidade social permanente. Então a pessoa que por não conhecer a Deus, lembrando que Paulo deixa bem claro, é dever cristão, o cristão tem que saber essas coisas. O cristão ele tem que estudar as Escrituras, ele tem que se voltar para o plano original de Deus, para os princípios da Escritura. Mas a pessoa que não conhece, ela pode praticar isso com mais naturalidade. Ou seja, vamos juntar para ver o que acontece. Se der certo, a gente fica. Se não der, a gente separa. E aí, nesse se der certo, a gente fica, vem os filhos. De uma relação que está totalmente fora do padrão estabelecido por Deus. E aí nós vamos ter as separações. E com as separações, nós vamos ter mais pessoas sofrendo, né, e sendo negativamente influenciadas. Por exemplo, a família, né, ela perde importância social e econômica, né, no momento em que o Estado acaba tendo que assumir o papel. Como assim? Só um minutinho, irmã Michele. A família ela acaba perdendo a sua relevância quando os pais terceirizam os filhos para o Estado. Quando os pais terceirizam os filhos para a escola. Quando os pais terceirizam os filhos para a igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não possa contribuir em favor da família. É dever da igreja, da comunidade cristã, contribuir para o bem da família. Mas a igreja não pode assumir o papel de pai e mãe. O Estado não pode assumir o papel de pai e mãe. A escola não pode assumir o papel de pai e mãe. Então, quando existe, né, esses desajustes do plano original, provocados, né, por práticas, por ideologias hostis, provocados pela falta de compromisso com uma relação permanente, o Estado se vê obrigado a abraçar. Aí o Estado abraça a criança, ele passa a educar a criança, a sociedade, dentro do padrão que muitas vezes não é o padrão estabelecido por Deus. E aí aquelas leis que são hostis ao Evangelho de Cristo, que são hostis ao plano original de Deus, começam a ser aplicadas sobre essas crianças que vão se tornar adultos e muitos deles, às vezes, também não vão ter um sentimento, né, e desejo de constituir uma unidade familiar permanente. São os filhos gerados nessas relações os mais prejudicados. Pode falar, irmã Michele. Pastor, eu vou rebater uma
Sim. os outros que estavam sobre a presença Perfeito. de Deus. Então, a família, ela vai existir ainda no plano original de Deus? Ok, se a família, tudo bem, ela vai existir, mas ela vai existir no plano original de Deus? Eu vou te responder dizendo o seguinte: enquanto a igreja de Cristo, não a igreja de homens, mas enquanto a igreja de Cristo permanecer, a família permanece. Porque a igreja de Cristo, não a igreja de homens. A igreja de Cristo, ela luta para que os princípios sejam mantidos. Então, no dia que a igreja for arrebatada, que a igreja for tomada para se encontrar com o Senhor nos ares, aí, minha gente, aí é outra história. Mas enquanto a igreja estiver aqui, a família prevalece, a família permanece, a família deve existir no plano original de Deus. Então vejam bem, quando você tem essa ausência da unidade familiar dentro do plano original, quando isso acontece, a sociedade então ela já não é mais composta por vários organismos, família, igreja e Estado. Você vai ter o quê? Você vai ter as autonomias limitadas, porque o Estado vai interferir na família. E aí é isso que nós estamos vendo. O Estado passa a mandar na tua família, o Estado passa a mandar nos teus filhos, o Estado diz como você deve educar seus filhos, o Estado diz como que você deve construir a sua família. Então a família, ela passa a viver totalmente limitada dentro daquilo que compete a ela. E a gente vai ter uma única unidade, um Estado totalitário, dominando a família, controlando a vida do cidadão, do berço até o túmulo. E aí o que nós vamos ter? O desajuste da família. Mas a igreja de Cristo, respondendo à pergunta também feita pelo irmão Márcio, como a igreja deve se portar diante de um Estado que estabelece leis que prejudicam a família? Paulo disse na sua defesa ao rei Agripa, porque é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós vamos continuar lutando e prevalecendo pela unidade familiar dentro do propósito do plano original de Deus. Com isso, não é que a igreja vai para as ruas fazer manifestações. A igreja não vai para a rua quebrar lojas. A igreja não vai para a rua com bandeiras. A igreja não precisa disso. A igreja só precisa viver o que Deus quer que ela viva. E as pessoas que são agregadas à igreja, que conhecem a Cristo e vêm para Cristo, quando conhecerem esta verdade, que elas também mudem o seu comportamento, a sua vida, e passam a viver dentro dessa unidade que é o propósito de Deus. A ética cristã, estou quase terminando a aula aqui já. Hoje eu vou conseguir terminar a aula e, aliás, eu peço desculpas aos irmãos, porque eu disse que faria um complemento da aula anterior, mas se eu fosse fazê-lo, eu não terminaria essa aula. Então, depois nós vamos estar gravando um complemento da aula anterior e publicando em nosso canal, e os irmãos poderão assistir. Mas a ética cristã como doutrina filosófica e teológica, ela suscita grandes questões, ou seja, ela vai levantar grandes questões envolvendo a família e a Bíblia, que podem também nos ajudar a compreender melhor o plano original de Deus. Por exemplo, o que Deus quer para a família? Nós devemos saber responder essa questão para nós, diante de Deus. O que Deus quer para a família? Você acha que Deus quer que os casais vivam se separando e constituindo novas unidades de família? Você acha que Deus tem prazer que os filhos cresçam sem a proteção do pai e da mãe? O que Deus quer para a família? Segundo, quais são as instruções divinas para nós prosperarmos em benefício da família? Ou seja, o que Deus nos ensina acerca da família que podem contribuir para que a nossa família seja uma bênção? Terceiro, o que constitui fidelidade em casa e na sociedade em geral? O que é fidelidade? A gente vai deixar essas partes para responder na próxima lição. Quais são as condições que levam ao bem-estar da família? O que faz de uma família ser uma família abençoada por Deus? Tem um livro de Santo Agostinho, em português esse livro chama Cidade de Deus.
é uma das criações mais representativas do gênero humano. Ele descreve, nesta obra dele, o mundo dividido entre o mundo de Deus e o mundo dos homens. Ou seja, o padrão que Deus estabeleceu, que Deus determinou para a sociedade, e o padrão que a própria sociedade determinou para si. E aí ele diz uma frase muito importante nesta obra, onde ele fala assim, que na família dos justos, mesmo os que governam, servem aqueles que aparentemente lideram. Porque eles governam não guiados pelo amor ao poder, mas guiados por um senso de dever para com os outros. E não porque se orgulham de sua autoridade, mas porque amam a misericórdia. É muito profunda essa frase. O que ele está querendo dizer? Na família dos justos, na família do homem, da mulher que teme a Deus, que conhece a palavra de Deus e que procura adotar estes princípios bíblicos à sua família, ele deixa bem claro que eles governam guiados por um senso de dever para com os outros. O pai se preocupa com a educação dos filhos. O esposo se preocupa com a esposa se preocupa com o esposo. Todos trabalham em conjunto com um senso de dever, de responsabilidade, de compromisso uns com os outros. E ele fala assim, e eles fazem isso e não se orgulham da sua autoridade. Lá em casa eu mando e todo mundo baixa a orelha. Não. O orgulho deles, né, ou seja, a razão deles existirem e de se sentir felizes é porque eles amam a misericórdia, tem prazer, sabe, o pai que tem prazer de chamar o filho que errou e dizer para ele assim, filho, isso que você fez não é certo por causa disso, disso e disso. E corrigir o filho e disciplinar o filho com amor e dizer, não faz mais isso. Olha a diferença de uma família que segue os princípios que Deus estabelece, de uma família que decide viver a revelia dos princípios bíblicos. A verdade é que a ausência de Deus na vida conjugal e familiar faz com que as pessoas percam o temor. Quando Deus não está presente na família, não existe amor, não existe respeito, não existe senso de dever, de obrigação de uns com os outros. Não há comprometimento com essa estrutura. Quando Deus não está presente na família, a família passa a viver sob o seu próprio domínio. Então cada um faz a sua maneira. Embora eles estejam debaixo do mesmo teto, cada um está puxando para o seu lado, para o seu próprio ego, sem se preocupar que aquilo ali é uma unidade familiar composta por Deus e que deve ser regida por Deus para que seja uma bênção. E quando as pessoas agem dessa forma, elas vão ter que também arcar com as suas decisões erradas. E aí não adianta você vir à igreja e falar assim, pastor, ajuda-me porque meu casamento está uma ruína. Se você estiver agindo dentro de um padrão fora do padrão que Deus estabeleceu para a sua família. A família cristã, ela age diferente. E por que a família cristã age diferente? Porque ela sabe os riscos de uma consequência errada, de uma decisão errada. A família cristã, ela luta pela unidade familiar. Os pais sabem que se eles não educarem corretamente seus filhos, o mundo o fará, e da maneira errada. Eles sabem que se eles não se ajudarem mutuamente, o mundo pode até oferecer ajuda por um momento, mas depois fará como fez com aquele filho pródigo. Quando você não tiver nada para oferecer, o mundo vai te abandonar. E a única estrutura que pode te acolher e que pode te abrigar é a família. O propósito de Deus para a família, e eu estou terminando a aula por aqui, o propósito de Deus para a família é que a família seja feliz, é que a família viva bem, é que cada um saiba ocupar o seu papel dentro dessa estrutura familiar, sabendo que a maneira como você age, como você reage, vai contribuir para trazer bênçãos ou trazer maldições sobre a sua família. Que o Senhor nos abençoe. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse tema e vamos falar sobre a ética no matrimônio, a ética no casamento. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui para a gente se colocar em pé. E você que está na sua casa, se puder também, orar conosco. Nós queremos, neste momento,
agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder reunir-se com vocês nesta manhã e falar a palavra do Senhor. Oremos. Meu amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, agradecidos por esta manhã dominical abençoada. Senhor, por tudo aquilo que eu pude expor com base na tua palavra, e que o Senhor nos ajude a cada dia a conhecer esses princípios e viver, Senhor, dentro de um padrão que agrade ao Senhor, que atraia as bênçãos do Senhor sobre as nossas famílias, para que nós possamos viver, como diz a tua palavra, viver bem e viver longos dias para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estão nos seus lares, acompanhando esta aula, e abençoe-nos a todos, Senhor, e permita-nos que hoje à noite possamos estar aqui reunidos, mais uma vez, para adorar, para louvar, para exaltar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, bom domingo.